Boa noite, meninas. Boa noite, Flávia. Boa noite. Seja bem-vinda. O pessoal está entrando, tá? Você consegue ver os comentários? Consigo. Tu tá Tá. me ouvindo bem? Eu tô. Tá me ouvindo? Sim. Fazer os ajustes. É. Boa noite, Joyce. Boa noite, Mércia. Boa noite, Vanessa. As meninas do Floresci já estão aí. Prestigiando, né? O teu trabalho É, aí. legal. Vamos esperar só mais um pouquinho. Você já tá atendendo pais de quais lugares, assim? A gente tem daqui de Araçatuba, interior de São Paulo, e Birigui e Fortaleza. Eu acho que Hum, essas três. Ah, tem um também de Guarulhos. Só que os pais são um pouquinho mais calados que as mães. Ah, eles estão separados em grupos. Isso. Tem os meninos e as meninas. Ok. Porque assim, às vezes eu deixei para ver se eles têm liberdade de falar, sabe, conseguem se abrir mais. E eu Uhum. fiz um Instagram também, só para os pais. Ah, um Instagram especial também. É, eu procurei esses dias, eu não achei, aí eu achei interessante fazer. Uhum. É um caminho novo que a gente está trilhando, né? Nessa questão de falar do luto do homem também, né? Que é Isso. muito importante acolher, né? Estamos recebendo elogios aí. É, a Mércia falou. Parabéns por essa live surpresa. Foi uma ótima iniciativa. Legal. 10 de Obrigada. cima, né? Ainda bem que você topou, né? É que eu nem tinha pensado. A gente tem uma live na segunda, mas eu nem tinha pensado no Dia dos Pais. Falei, tem que fazer alguma coisa, né? Ainda mais pro homem, né? Que tem um tabu. Homem não chora, homem não demonstra sentimento. E não é E que bem legal assim. que eles podem falar sobre isso, né? Fica É, muito mais restrito do que as mulheres. é verdade. Às vezes eu fico pensando no próprio ambiente de trabalho, né? Como é que os colegas lidam com uma mulher que é enlutada e como lida com o homem, né? As diferenças, assim, né? Com a mulher, geralmente as pessoas são, né, perguntam mais, dão espaço para falar, né? Com o homem, o próprio, um outro homem fica um pouco em dúvida, será que eu pergunto? Será que ele vai querer falar? Acho que não vou perguntar, né? E assim É. vai. O, meu cunhado tá com um bebê na UTI e eu falei pra ele, eu falei, olha, homem chora também, homem não tem que ser forte todo dia, porque cansa ser forte todo dia e homem sofre também, né? Então, o dia que você não estiver bem, fala, a gente conversa, porque tem que pôr pra fora, se ficar segurando, não é legal. Acho que isso é uma coisa que você falou e é bem importante, que é assim,
a rede de apoio dizer para o enlutado, você pode me ligar. Tu quer que eu te ligue? Tu tá precisando conversar? Porque às vezes eu ouço as pessoas dizerem, mas ele não chamou, ou ele não demonstrou que queria falar. Mas às vezes também é difícil da gente que está vivenciando aquela dor ainda ir solicitar, né? Dar aquela impressão de eu não quero atrapalhar, não quero falar de coisas tristes, né? Então, essa tua atitude acho que diz muito mesmo nesse aspecto, nesse ramo aí sobre o luto, né? Da rede de apoio, dar um pouco mais de continência, né? Dizer o que eu posso fazer por ti, mas também dar sugestões do que eu posso fazer por ti, né? Tu quer que eu busque o filho? Tu quer que eu pegue alguma coisa? Tu quer que eu prepare o É, almoço? Sabe essas coisas simples, mas que às vezes faz muita diferença, né? Isso é bem bacana. foi o que eu falei para ele. Eles estavam no hospital, eu falei, quer que eu vou lá limpar a casa? Quer que eu faça alguma coisa? Porque é isso que ajuda, né? É Bem, conversar, mas também pôr a mão na massa. boa noite, Thelma. A Thelma é daqui da minha cidade. Ai, que legal. Você tem algum relógio por aí? 8h11. Viu? Vamos começar? Então, para quem não me conhece, meu nome é Simone, eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Eu comecei esse projeto faz uns 5 meses. Deus pediu para eu cuidar de mães que tinham perdido filhos. E eu decidi, vamos, é para ir, vamos. E eu descobri um universo que eu nem imaginava, porque eu não perdi ninguém próximo, então eu não tenho noção dessa dor, mas mesmo assim eu entrei nesse mundo e decidi vestir a camisa mesmo e cuidar e fazer o possível. Então a gente tem um projeto que está virando uma associação e a gente cuida de mães, de pais. A gente tem uma equipe de psicólogo, nutricionista, personal para ajudar. E hoje eu convidei a Flávia para falar um pouquinho sobre os pais. Se apresenta, Flávia. Então, meu nome é Flávia, eu sou aqui do interior de Santa Catarina, um pouco longe da Simone. A gente se conheceu através das redes sociais, né? Que eu acho que já é algo para a gente sinalizar o quanto que nesse momento de isolamento as redes sociais têm nos aproximado, né? Eu acho que é bem bacana a gente estar usando essas ferramentas para chegar aí a mais corações, como essa live, por exemplo. Eu já estou formada há 10 anos, logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a ir para essa área de luto. Desde então eu estudo e há 3 anos em especial que eu coordeno o grupo de apoio, né? Mas nessa trajetória já fazia atendimentos, né? E tenho crescido muito nessa área, né? Tenho ampliado bastante também o meu trabalho e às vezes a gente troca figurinhas com a Simone de dar um suporte aí para a associação, né? De chamar profissionais para ajudar ao cuidado e perceber que esse trabalho é muito lindo e acho que muito gratificante. Às vezes as pessoas me dizem, nossa, deve ser um trabalho triste, deve ser um trabalho muito difícil. E, e eu não percebo assim. Percebo quanto que tem de aprendizado, o quanto que falar de luto é falar de vida. Então, o luto nos ensina muito a viver, e eu acho que isso é o que tem de mais belo, assim, quando a gente passa por essa dor ou quando a gente está acompanhando pessoas que estão com essa dor. É um universo muito amplo, como diz a Simone, né? Não fazia ideia quando ela entrou, mas que ela também está aí, né? Encantada e levando muita energia para muitas pessoas. Então é um enorme prazer estar aqui, né? Tentando levar aí uma mensagem aí para os pais, né? Já que amanhã a gente tem Dia dos Pais, mas talvez a gente também tenha filhos, né? Talvez na nossa história também a gente possa talvez perder o pai, né? E também vai passar esse Dia dos Pais aí de um jeitinho diferente, né? Com uma ausência.
Verdade. Se tiverem perguntas, né, Simone, podem ir enviando, que a gente pode ir respondendo, comentários, fiquem bem à vontade. Isso. Então vamos lá, Flávia. Fala um pouquinho sobre esse universo do luto e o Dia dos Pais. O que você tem para ensinar para a gente um pouquinho? Eu até separei uma palavra assim para a gente começar, Simone, que é a palavrinha continência. Eu fiquei pensando muito no trabalho que você está fazendo e que acho que nós profissionais fazemos quando vamos até a indivíduos ou famílias enlutadas. E a continência, que às vezes nem todas as pessoas têm esse acesso, né, ao que é, talvez já ouviu, talvez nunca, mas acho que a gente pode estar refletindo sobre ela. Ela é a capacidade da gente acolher a experiência do outro. Esse acolher é como gerar um contorno ao redor dessa dor ou dessa experiência que a pessoa está nos relatando. Então vai ser ouvir, né? Ouvir além dos ouvidos, né? Às vezes fazer uma postura de acolhimento, né? Se você está conseguindo falar, ouvir sobre aquilo, é estar disponível. Então, amplia um pouco quem pode ajudar os enlutados, porque às vezes as pessoas também dizem assim: eu não entendo sobre isso, ou eu não tenho o que falar para eles. Mas o quanto a gente tem, né? Sendo enlutado ou não, sendo profissional ou não, o quanto que nós, enquanto sociedade, sem ser a Flávia, psicóloga que trabalha com luto, eu já posso estar disponível a ouvir. O que eu mais ouço em consultório, Simone, quando a gente atende luto e quando eu converso assim com as pessoas que também é assim, eu venho aqui para falar da minha dor porque lá fora eu não tenho pessoas que me escutem. Então, assim, a falta de tolerância das pessoas. E eu também entendo que ouvir sobre a dor do outro também é exigente para nós, porque às vezes mostra sobre as nossas dores, né? Traz assim aquele viés da gente olhar para dentro. E isso às vezes deixa as pessoas um pouco desconfortáveis. Mas acho que a rede de apoio é algo muito importante para a gente estar falando. Porque às vezes o enlutado não vai chegar lá no psicólogo, não vai chegar lá nas crenças religiosas, né? Às vezes ele vai ficar só ali na família. O que essa família consegue também dar de continência para ele? Então, eu acho que a continência é uma ótima palavra para a gente estar iniciando aí esse aprendizado, né? Que você que está nos ouvindo possa estar pensando um pouquinho em gerar um pouco mais e aprender um pouco mais sobre essa habilidade que então é de gerar essa continência, assim, né, para o outro, né, que às vezes é com o olhar, às vezes é com o toque, às vezes é com uma mensagem do WhatsApp, né, às vezes é com o gesto que a Simone disse, né, quer que eu vá lá limpar a casa? Quer que eu faça alguma coisa enquanto vocês estão no hospital? Né, eu acho que perpassa bem, bem por isso, assim. Legal. Tem uma pergunta que aparece, né, Simone, para a gente não perder ali. Isso, Quer ler? tá. Deixa eu ver aqui. Meu marido não toca no assunto sobre nossa perca. Como posso lidar com isso? Às vezes no casal, né, tem essa diferença, assim, de que um quer falar sobre o tema e o outro não quer, né? E acho que é importante a gente estar pensando os motivos, né? Ele não se sente à vontade, ele não fala só com você ou ele não fala com ninguém, né? E às vezes não falar sobre isso pode. Uma pergunta que a gente poderia fazer, né, para ele é o porquê que ele não se sente bem falar sobre isso, para a gente entender também. Porque quando a gente não tem respostas, a nossa mente, ela começa também a fantasiar. Então a gente começa a imaginar por que a pessoa não fala. Será que é porque ela não sente como eu? Será que é porque ela não quer? E daí a gente começa a dar um monte de possibilidades. Então, nesse momento do luto, como em outros momentos, mas como a gente está falando em especial nesse, é o diálogo, né? É dizer, mas daí você não quer falar, mas você consegue me ouvir? Eu posso falar algumas vezes, mesmo que você vai ficar em silêncio? Ou também não é confortável falar e daí eu preciso falar com outras pessoas? Então é sempre tentar muito, né? Você que conhece assim o perfil dele,
e em qual momento que a gente poderia estar conversando com ele pedindo do motivo e se tem alguma outra forma da gente falar sobre isso, né? Que não falar não quer dizer que a gente não está sentindo, não expressar a dor não quer dizer que não está doendo. Então, para a gente também não gerar muitas ideias, assim, que às vezes é longe daquilo que a gente que é na realidade, é conversar, né? E se você não Uhum. se sente à vontade, às vezes está pedindo para alguém da tua rede de suporte, né? Tá acessando esse homem, né, para estar falando. Por exemplo, o Dia dos Pais, acredito que é uma data, né? Tu vai já perceber como é que ele vai vivenciar, pode estar perguntando para ele o que que ele gostaria de fazer, já que é o Dia dos Pais e a gente tem um processo de luto em andamento. Você quer olhar alguma foto? Você quer ir em algum lugar? Você quer ouvir alguma música? Você quer ficar um tempo sozinho? Você quer que a gente faça tal coisa de almoço? Sabe que também vai ser um pouquinho de cuidado, né, quanto a isso. Que a gente também separou um pouquinho para falar, né, sobre esse autocuidado, né? Autocuidado com a nossa dor. Mas acho que é bem, bem importante. Obrigada pela sua pergunta. Legal. Olha, Complementando, só um pouquinho. A sim, Thelma falou, verdade, muitas pessoas não comentam sobre o luto para não nos gerarem mais dor. E eu vejo isso, a pessoa foge do assunto porque dói. Mas é essa dor que traz cura, não é? Quando você fala, a cura acontece. eu só sempre explico, né, para as pessoas é que a gente pode e acho que é, inclusive deve escolher com quem falar, né? Porque assim, não é com todas as pessoas que nos perguntam como é que você tá? Nossa, eu soube o que que aconteceu e tal, que a gente se sente à vontade de dizer, senta aqui que a gente vai conversar. Para muitas pessoas, o enlutado vai dizer assim, tá tudo bem, eu tô seguindo, eu tô indo devagarinho, sabe? Dar respostas mais curtas, mas penso que é ótimo a gente estar pensando com quem que eu me sinto à vontade de falar sobre a minha dor. Porque esse acessar a dor é a que vai também nos trazer um movimento para a elaboração, né? Eu acho que uma outra palavrinha que é bem importante a gente estar falando para as pessoas, né, para a gente estar explicando, é que quando a gente fala de luto, a gente não fala de superação, a gente fala de elaboração. Porque superar parece que é uma escada que a gente sobe e deixa os outros degraus para trás, é um obstáculo que a gente pula, que a gente salta e que a gente vai em frente, né? E o luto é algo que vai nos acompanhar. Então, é uma elaboração. Por exemplo, talvez o luto desses pais, de um casal X, que a gente pode estar dando de exemplo, estava num curso linear. Aí chega a data do Dia dos Pais. Aí tem um declínio. E daí as pessoas às vezes pensam assim: nossa, será que eu regredi? Parece que eu estava tão bem e eu tô sofrendo tanto. Então é importante a gente pensar que o luto ele é algo que não é linear. Ele é de altos e baixos, como a nossa vida e também sem o luto, né? O luto ele entra nesse processo do viver, então, isso é muito importante a gente estar acolhendo. Mas superar, como tem um comentário aí, né? A gente acaba ouvindo bastante, né? Ah, aos poucos você vai vendo que você vai superar, nananana. E superar não é algo que a gente vai sair corrigindo as pessoas, mas acho que dentro de nós, dentro dos enlutados, tem que estar bem presente isso, né? Que a gente realmente não supera. A gente consegue talvez entender um pouco mais, respeitar que aquilo aconteceu com a gente e faz parte da nossa história, mas superar é algo muito, muito grande, né, para a gente falar de luto e principalmente de luto parental. Legal. E daí, para a gente também puxa a conversa, né? Eu separei aqui algumas cartinhas que é sobre vida e luto, que tem um pouco a ver, né? Então a gente vai estar pegando uma aqui. Com quem você pode contar nos momentos difíceis? E é para convidar vocês também, né? Que estão aí com a gente, tá refletindo com a gente. Que era o que um pouco a gente estava falando, né, Simone, dessa rede de suporte.
Eu já ouvi várias pessoas falarem, acho que inclusive eu concordo, que nos momentos difíceis a gente percebe quem realmente a gente pode contar. Alguns somem, alguns voltam só depois de um tempo, e alguns permanecem com a gente, sempre demonstrando muito amor, muito carinho, muitas palavras de se precisar eu tô aqui, se precisar me chama, né? Se quiser conversar, e não importa a hora, me chama. E quanto faz a diferença, então, no processo de luto? E daí deixar um pouco à vontade para o enlutado, né? Quando ele quiser ficar mais sozinho, mas quando ele não quiser ficar sozinho, que ele tenha com quem contar, né? E isso a gente não está falando só da família, né? A gente está falando de amigos, de colegas de trabalho, da comunidade em si, né? Se esse enlutado, quais grupos que esse enlutado frequenta, se são grupos religiosos, se ele estuda, então, quais comunidades que ele participa, que ele também vai estar tendo esse apoio e esse suporte. E acredito que é muito importante. Mas a gente acaba ouvindo bastante a fragilidade que é, né, deles encontrarem pessoas. Por isso que aumentou muito os grupos de apoio, né? Porque nos grupos de apoio, eles formam uma rede entre eles. E é eu falando da minha dor para Simone falando da dor dela e nós duas nos entendemos nessa dor. Não que a dor seja igual, não que uma seja maior que a outra, mas é uma questão de semelhança, né? De identificação. Então, os grupos, eles acabaram ganhando uma força imensa, né? Já vem de fora do Brasil, mas acredito que no Brasil, nos últimos anos, tem aumentado muito. E com a pandemia, a gente consegue observar que mesmo no online, os grupos permanecem. Tem encontros online, tem grupos de WhatsApp, né? E que a Simone tem essa experiência. Então, são grupos que, nesse grupo, as pessoas conseguem encontrar semelhantes e ir elaborando essa dor e essa ausência. Podemos seguir? Podemos. Ó, o Luiz, a Luísa, tinha vários amigos. Quando perdi minha filha, não ficou um do meu lado. A única que ficou do meu lado foi minha mãe. Eu É. acho que às vezes tem muitas pessoas que não acabam sumindo por não saber como ajudar, por medo. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? A pergunta que eu mais ouço, assim, ó, eu tenho dado muitas palestras nos últimos anos, assim, porque aqui na minha região eu acabo sendo uma pessoa que se fala em luto, assim, eles lembram, Flávia, né? E as pessoas sempre falam assim, Flávia, o que que eu falo? O que que eu preciso falar? Porque às vezes eu nem me aproximo porque eu não sei o que falar. E daí isso nos traz uma outra reflexão, né? Que falar de morte não é algo tão comum para a gente, né? Desde criança a gente tem uma cultura de a gente não fala sobre a morte, né? A gente não fala quando a gente vai morrer, o que que eu quero quando eu morrer, o que que eu quero que façam, se eu quero que seja enterrada ou cremada, né? Agora que a gente está ouvindo falar desses testemunhos vitais, essas coisas que as pessoas podem fazer para se ficarem doentes, se falecerem. E essa questão, então, da cultura, ela acaba sendo bem forte, né? Como é que a mulher lida com isso? Como é que o homem lida? Que foi uma palhinha aí que a Simone disse, né? Que o homem não chora, né? Que se chorar ele demonstra uma fraqueza, né? Tudo isso a gente vem ouvindo com mensagens assim, né? E aos poucos a gente vai ouvindo. Mas acredito que o não saber muito como lidar acaba assim afastando muito as pessoas. Então, por isso que a gente tem que fazer mais desses momentos, falar mais, levar esse assunto para as pessoas, para elas perceberem que também não é uma outra língua, né? Não é tão difícil assim. É possível. A gente precisa ter essa continência enquanto ser humano, né? Enquanto essa empatia, né, que a gente tem ouvido muito falar nesses últimos tempos. E uma outra questão, acho que bem relevante, é essa época que a gente está vivenciando, né, Simone? Que o Dia dos Pais, nesse ano, ele também vai ter um sentido um tanto que mais intenso, inclusive, né? Porque a É. pandemia está trazendo
esse tema da morte e do luto a todo momento, no noticiário, no jornal, se a gente liga o rádio enquanto está dirigindo, se a gente abre grupos do WhatsApp, tem notícias, se a gente olha as redes sociais, tem notícias sobre o Covid. Então, percebo quanto que esse tema nos aproximou desse tema da morte e o quanto está assustando as pessoas também. Porque como era um tema tabu, ninguém fala, todo mundo sabe que ela existe, mas deixa ela quietinha ali. E agora ela veio para perto da gente. E tem muita gente, então, desencadeando processos de ansiedade, de pânico, porque daí? Porque daí ela está aqui e agora o que eu vou fazer com isso? Então a gente pode imaginar como que funciona quando um luto acontece, uma perda acontece. A pessoa fica nessa reação assim. E agora? O que que eu vou fazer? Por onde que eu começo? O que que eu vou fazer e, inclusive, o que que eu não vou fazer, né? Porque também fica bem variado essas dúvidas, né? É um choque muito grande, assim. E falando em choque, é para a gente entender que é no nosso cérebro mesmo, né? O quanto isso é grande, o quanto isso causa impacto para o nosso cérebro, o quanto que nos deixa muito desorientados, desorganizados. Então, perceber a amplitude que é isso. Uhum. Quantos sintomas, tanto físicos, emocionais, né, comportamentais, que o enlutado vai demonstrando nesse processo, que é muito diferente do que ele estava acostumado antes. Então, é diferente tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao redor, né? É um desafio mesmo. É verdade. Ok? Ok. Então, vamos para outra coisa para a gente pensar. O que você tem feito para cuidar de você? Acho que isso é válido aí, né? Se a gente está ouvindo com mais alguém da nossa família, o que que a gente tem feito para cuidar da nossa família? Se você está nos ouvindo sozinho, o que você tem feito para cuidar de você? O luto, ele é uma oportunidade da gente revisar a nossa vida, da gente parar um pouco, olhar o que que eu estava dando significado, quais eram os pesos e as medidas que eu estabelecia na minha vida. O luto é sempre um convite para a gente revisar. Algumas pessoas embarcam nisso, né, dessa oportunidade, e algumas pessoas, por medo, às vezes ficam um pouco afastadas, né, desse processo de revisitar a sua vida, a sua história. E só fazendo isso, realmente a gente já vai estar cuidando da gente. Então, olhando as nossas emoções, respeitando os dias que a gente quer fazer tal coisa ou não quer fazer, e daí a gente ir comunicando para quem está ao nosso redor. É sempre um marco muito grande, né? Se você conversa com enlutados, fica muito claro para eles, né? Uma história até esse dia. Aí esse dia forma um marco e daí fica o depois de tal coisa, o depois que meu filho morreu, o depois que eu perdi, né? O sentido muda. Eu sempre uso um exemplo que eu gosto bastante, que é como se a gente não enxergasse muito bem, ou enxergasse do jeito que a gente enxerga, e de repente a gente colocasse um óculos. E às vezes é um óculos de uma cor, ou é um óculos que amplia as coisas. Então é um acessório novo. Então aquilo é novo para mim, olhar para o mundo depois de ter perdido, mas é também olhar diferente. E esse diferente não é sempre dolorido, como a Simone está falando, né? Às vezes acessar essa dor também acessa a cura, mas também exige muita disponibilidade em usar o óculos e talvez não só guardar o óculos na caixinha e seguir a vida. E a gente não pode julgar quem às vezes opta por só guardar o óculos, né? Porque é também muito exigente, né? Olhar diferente. Dizer que então a partir disso eu acho que eu tenho muita coisa para aprender. Eu fiz tantas coisas que eu acho que eu faria diferente. Sabe essa coisa de começar a revisar, né? Nossa, eu dei tanto valor para o trabalho, para isso ou para aquilo, e agora eu estou percebendo que a vida é tão valiosa e o que eu quero fazer com ela, né? Então penso que esse cuidado, né? Se você ainda não tem coisas de cuidar, que você liste algumas coisas que você gostaria de fazer a partir de hoje. E se você já faz, que você intensifique, né?
que seja um momento de, nossa, quando eu chego do trabalho, às vezes parece que eu tô muito nas coisas, e daí eu quero sentar e tomar uma xícara de chá, um copo de água. Sabe aquele momento de pausa? Quais dias que eu preciso de um banho mais longo? Quais dias que eu preciso fazer um outro caminho até chegar em casa? Que eu preciso pensar um pouco, né? Organizar as coisas na minha cabeça. Então é bem essas coisinhas bem simples, nada de ficar uma semana, mas é colocar coisas no dia a dia. O que que eu quero ler, né? O que eu quero acompanhar, quais vídeos que eu quero assistir, com quem que eu quero conversar. Todas essas coisas. Acho que é bem, bem importante. Legal. Percebe que os pais têm isso de autocuidado, Simone? Olha, eles são bem quietos. Porque Bem, bem. mas eu vejo que você lança bastante desafios, né? Para eles fazerem, lerem frases, fazerem Isso. coisas. Esse último que eu fiz, penúltimo eu fiz do Dia dos Namorados, fiz para as meninas e para os meninos separado. Mas eles não falam muito. Se faz, se não faz. Eles são muito calados. Alguns ainda falam, olha, se vocês precisarem eu estou aqui, mas eu vejo que alguns não se prontificam, não falam um pouquinho deles, eles Eu acho que é preferem se algo para a calar. gente pensar, né, Simone? Porque o homem em si já verbaliza poucas coisas sobre si, né? Sem É, estar em um ambiente de luto, né? Então vamos tentar também acolher eles do quanto que é difícil eles ainda falar de algo que machuca, né? Então talvez é, vão sempre nos exigir uma paciência, né? Um estar ali disponível uma vez, duas, três, né? Talvez utilizar outras ferramentas, que nem a gente estava falando, né? De fazer algumas enquetes, assim, para que eles pudessem responder de um jeito que não fosse de um jeito, assim, né? Que eles precisem se expor. Porque é, culturalmente a gente tem isso, né? Com quem que a gente pode falar, e se eu me expor também, o que que aquela outra pessoa vai pensar de mim, né? Então ainda tem muito esse julgamento. Mas nem por isso nos impede de levar a informação, né? Que a gente esteja ali sempre batendo na porta um pouquinho. Será que é hoje que tu vai querer falar um pouquinho? E será que é hoje? isso. É isso que eu faço. Por mais Isso. que não falem muito, eu vou lá colocando a sementinha e falo, olha, se precisarem, a gente está aqui, só falar. Mas eles estão bem para procurar no tempo deles. Quando eles sentirem que é a hora, ao Mas menos eles, eles sabem. eu acho que é uma coisa já positiva, é que eles estão ali, né? Eles estão ali Isso, é, no espaço de cuidado, né? Se eles precisarem, eles vão clicar ali e sabem que vai ter alguém para ouvir eles, né? Que inclusive você está isso. montando toda uma equipe, né, para o atendimento individual. Então, às vezes, tem pessoas que não vão se sentir à vontade no grupo, aí vão se disponibilizar para atendimento individual, e mesmo assim vai caminhar junto com alguém. É verdade. Tu quer olhar um pouquinho os comentários, aí se tem alguma pergunta? Deixa eu ver, acho que tem uma aqui. Senão, às Olha, vezes, a gente pergunta perde. não tem. Só tem uns comentários. Deixa eu ver quanto tempo que falta. Falta 20 minutos. Ah, isso é bom, porque senão. Olha, me mantive forte 2 anos após a morte da minha irmã. Janeiro deste ano se desencadeou uma depressão e ansiedade. Estou sofrendo a morte dela agora. Acho que isso é importante a gente falar um pouquinho, porque as pessoas às vezes dizem o tempo. Espera que o tempo cura. Espera que com o tempo tu vai ver que vai ficando mais leve. E o tempo nem sempre pode ser feito. Às vezes, se a gente guarda isso numa caixinha,
chega um tempo que a caixinha não suporta mais. E daí aquilo extravasa, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai precisar olhar para as nossas dores e que a gente possa acolher isso também, né? Do quanto que, em primeiro lugar, eu vou precisar olhar para isso. Já pensou alguém ficar dizendo assim, Flávia, tu tem uma marquinha ali no rosto? Ah, não ligo. Mas, Flávia, olha ali, é o outro ainda que tá vendo. Até que eu não me dê conta dessa cicatriz e essa cicatriz precisar também, talvez, de um cuidado especial, de uma consulta especial, a gente vai precisar olhar para aquilo. Então, ele é atemporal, né? Por isso que hoje a gente tem muitas discussões de que o luto tem um tempo para terminar? Não tem. O luto tem um mínimo de tempo. Ah, a pessoa passou de um ano, já é um luto complicado. A gente não tem mais essa noção de tempo. É olhar para cada história. E, em primeiro lugar, para quem ele perdeu. A primeira pergunta quando a gente trabalha com luto é: quem você perdeu? Quem era essa pessoa? O que ela significava para ti? Aí a gente vai ter a dimensão do quanto vai ser esse processo de luto, do quanto mais difícil, do quanto mais intenso, do quanto que essa pessoa vai fazer muita, muita falta. Se a gente for falar de um filho, a sensação dos pais é: morreu uma parte de mim, é como se eu já não tivesse mais inteiro. E essa sensação a gente não vai poder tirar deles, é deles, né? É continuar vivendo. O que, que vai me motivar a continuar vivendo sem um pedaço de mim, né? Porque essa é uma fala que a gente ouve muito, né? Esse enfrentamento do luto de pai e de mãe, né? Então, mesmo que a mãe às vezes verbaliza, se a gente está tendo um casal, a mãe fala isso, né? E aí o pai enche o olho de lágrima e engole o choro. Ah, porque ele não falou, ele não sentiu, talvez ele sinta na mesma intensidade. A dificuldade é o trazer, né, em torno de palavras, né? Então, olha a dimensão que é tudo isso. Então, por isso que eu volto ao diálogo, né? Que a gente possa ter momentos, lugares, pessoas para estar conversando sobre essa dor, porque a gente não guarda ela lá numa caixinha lá dentro e nunca mais acesse, né? Aí o nosso corpo vai responder, às vezes vão vir doenças, alergias, coisas psicossomáticas, assim. Nossa, eu nunca imaginei que isso tinha a ver com isso, mas tinha totalmente uma ligação, né? A partir de quanto você desenvolveu tal doença? Aí às vezes a pessoa vai ter esse insight assim, ah, foi depois que eu tive tal perda. Muitas doenças acabam também falando pela gente. Então, não tem muito essa orientação da gente guardar, né? Da gente cuidar, sim. Que a gente cuide muito dessa dor. Eu vejo que, não vou generalizar, mas a maioria do ser humano tem parece que a reação de querer fugir. Quando acontece coisas muito difíceis, uma dor muito grande, que a gente tem que enfrentar, dá vontade de sair correndo, não quero falar. Parece que a gente volta a ser uma criancinha, né? Lá, 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 e não quer ouvir, não quer falar nem nada. Mas isso só piora. A gente tem que enfrentar e falar. E talvez acolher quando esse momento vier. Agora me deu vontade de fugir. Tudo bem, É, acolhe. Porque é uma é. coisa tão grande para mim que realmente eu não queria estar enfrentando. Aí vai passar pelo processo cognitivo de dizer, mas espera aí, acho que eu preciso fazer algo com isso que me aconteceu e não fugir. Mas acho que a gente não consegue anular, porque essa história de fugir é até uma defesa, né? Neuronal, né? É, Tipo, sai daqui porque tá me apertando muito, né? Então, é. é importante. Primeiro acolher e depois ver o que que a gente vai fazer com isso. Vou ler um comentário aqui, da Eliana. Quando converso com pessoas enlutadas, mães de anjo, que perderam há mais de um ano, quando me dizem que não estão bem, eu penso que eu não vou conseguir seguir em frente. Eu falo muito, assim, desde o início. Não compara a sua dor com a do outro.
não compara a forma que o outro enfrenta. Tem pessoas que conseguem estar bem mais rápido, tem pessoas que não querem aceitar e tudo bem. Nunca se compara. Eu estou num processo e vou vivendo o meu processo. Uma hora vai melhorar, mas tem que enfrentar o processo. Não adianta comparar. O que você acha? E eu penso que é maneiras diferentes de fazer esse enfrentamento, né, que tem que ser acolhido. Mas talvez ela esteja nos dizendo assim, eu pensei que depois de um ano isso ia ficar mais leve. Daí quando eu ouço mães dizendo que não fica, eu me assusto um pouco. Talvez é isso que a gente precise acolher, né? E daí voltando a falar do tempo, né? Que a gente às vezes espera que esse tempo amenize. E daí a gente vai perceber que nós vamos reorganizar a nossa vida, reorganizar, reinvestir na vida, inclusive, mas que aquela parte da nossa história ela vai continuar integrada a nós e não avulso ou solto, né? Para uma mala que às vezes eu pego, às vezes eu não. Não, ela é tipo uma peça de um quebra-cabeça que sem ela o quebra-cabeça fica incompleto, né? Ela faz parte de nós, dessa nossa história. E sim, tem alguns pais, né, que vão falar de tempo muito diferente, né? Reagiu dessa forma no primeiro 6 meses, reagiu de outra no outro. E vai depender da história de vida dele, se é a primeira perda que ele teve, né? Como é que foi essa perda, se é repentina ou não, se ela é mais traumática ou não. Então, em si, a gente tem várias coisas para analisar, para daí também perceber esses fatores, né? Mas acho que é muito importante essa fala, né? E tem uma frase que é muito bonita: dor não se compara e se ampara, né? Acho que fala muito Legal. pra gente. Eu vi que tem duas frases bem importantes. Tipo, já? Já tá se arrumando? Já tá vivendo? Já parou de chorar? Ou ainda tá nessa, ainda tá chorando, ainda. Eu acho que os dois não tem que existir as duas. E é o que mais a gente ouve, né? Às vezes na mesma semana eu vou relatar e vou receber essas duas coisas, mas já ou ainda, né? E para pais isso é bem, bem presente. Acho que a gente tem mais perguntas aí. É, penso muito assim, sabe? Será que se eu for falar com alguém, será que irão me entender? Aí eu acho que tem que escolher a pessoa, né? Primeiro tem que Que ter um grau de pode confiança, acolher. sabe? E tem que ter uma certa afinidade também. Mesmo quando a gente vai em psicólogo, né? Eu sempre explico para os pacientes assim: às vezes a gente vai formar uma dupla terapêutica e às vezes não. E a gente precisa reconhecer quando a gente não forma. Quando a gente percebe que esse psicólogo não consegue entender e olhar para a minha dor do jeito que eu estou olhando. Então a gente vai trocar de dupla, né? Se é um amigo, se é alguém da minha família, primeiro vai ter que ter essa vinculação, eu conseguir falar e me sentir confortável com isso, e que a pessoa também tenha um grau aí de continência que a gente falou lá no início, né? De empatia para também olhar para mim, né, com carinho. Acho que isso é bem especial. Indiferente de quem, né? Indiferente se é da nossa família, se é profissional, se é o psiquiatra que eu fui, se é o ginecologista que me acompanhou, que isso sempre seja algo que a gente possa estar observando. A Paula está falando do tempo. Eu acredito que o tempo não cura. O que vai te ajudar a se entender, né? Porque você vai ter que inventar tudo, uma nova forma de tudo. E isso é falando, sentindo, chorando, pondo para fora os sentimentos, porque eu entendi que quando segura o choro, segura as palavras, isso parece que faz mal ali. Fica um nó e uma hora pode explodir. Eu tenho entendido que parece que congestiona. E é uma palavra que eu até uso, assim. Às vezes tu precisa falar um monte para descongestionar. Às vezes tu precisa embarcar naquele choro para descongestionar, para sair aquela pressão. E isso é inclusive falando em cérebro, né?
fica tanta informação apertada num lugar só, que às vezes precisa ter uma vazão, né? Se eu gosto de escrever, se eu faço isso chorando, se eu faço isso falando, se eu faço isso só pensando e deixando aquilo ir, de que jeito que eu dou vazão para aquela dor? Mas não ter nenhum jeito, eu acho que sim, vai ficar muito difícil e vai ficar até um sofrimento físico e psíquico, né? É. Deixa eu ver a hora que a gente tem. 8h50. Qualquer coisa a gente responde em inbox depois, né, Simone? Isso. Você quer falar mais alguma coisinha antes de eu ler? Não, agradeço muito a oportunidade, acho que é muito bacana. Não falamos metade do que a gente planejou, então acho que já pode ter É, outro. é verdade. E desejo aí um abraço bem afetuoso e que você possa aí na sua casa olhar para quem você tem e olhar para esse Dia dos Pais de um jeito especial também, ainda mais nesse momento de pandemia, que vocês possam fazer algo especial e que principalmente tenha significado para vocês, que faça sentido para vocês estarem vivenciando pelo menos um pouquinho desse dia, visitando esse luto, olhando para quais emoções tem, olhando para o corpo, né? O que em mim desencadeia quando eu penso no meu luto? Dói o meu peito, dói minha cabeça. Acolher isso e se sentir à vontade, fazer uma conversa aí, né? Mesmo que seja curtinha ou longa, mas que a gente possa olhar e cuidar disso. Legal. Primeiro eu vou falar da nossa associação, que a gente tem os grupos de WhatsApp. Estamos separando por grupos específicos. Tem as mães que estão grávidas, tem as mães da esperança, que são mães que perderam os filhos por suicídio, tem as mães que são um pouquinho, que os filhos são mais velhos. Então a gente está, conforme vai entrando mais pessoas, a gente vai separando para ter um psicólogo para cuidar de cada grupo e ter um cuidado mais especial, mais específico e poder ter uma ajuda. As mães que perderam na barriga ou assim que nasceu, a gente vai ter ou uma doula ou uma enfermeira ajudando a gente, tudo para ampliar o conhecimento e poder ajudar mais. Temos o grupo dos pais também, e para os psicólogos que estão assistindo ou que vão assistir, a gente pede sua ajuda. Nosso trabalho é voluntário, nós temos aproximadamente uns 30 psicólogos e é bem pouco, porque a gente quer fazer atendimento individual. Para isso a gente faz uma seleçãozinha e explica como funciona o nosso projeto e a gente vê se encaixa. Então, quem tiver interesse de nos ajudar, pode nos procurar. Se quiser ajudar com uma pessoa, já ajuda. E a gente cuida dessa pessoa até ela tá bem. Tá bem? Beleza, vamos caminhando com o grupo e agora vamos colocar outro. A gente trabalha com terapia e aconselhamento. Mais informações, me procure. No grupo dos pais tem o Maurício, que é de Guarulhos, e eu vou ler um depoimento que ele me mandou. Queria compartilhar um pouquinho da minha história e também levar um pouco de força para nós pais. E também, se essa mensagem chegar no coração de alguma mãe, receba essa mensagem no amor. Meu nome é Maurício, sou casado há 20 anos, tenho 4 filhos, a Lívia de 9 anos, a Rafaela de 14, a Vitória de 20 e o Gui queria fazer 4 anos. A esposa do Maurício, se eu não me engano, 6 meses ou 1 ano após o Gui falecer, ela também faleceu. Então, o Maurício cuida das 3 filhas dele. Meu eterno Gui, não há poder, dinheiro, ou seja, o que for que seja capaz de resolver esse final inevitável, comum a todos nós. A morte, ainda mais de um filho. Dia 28/4/2019, senti a pior dor em relação ao luto. Um domingo à tarde, um dia antes de completar 4 aninhos. Deus recolheu meu Gui. Meu mundo desabou.
Quando somos confrontados com ela, nos tornamos impotentes, frustrados, desesperados, e mais ainda quando temos que enfrentar a perda de um filho, luto diferenciado. É difícil de aceitar e impossível de imaginar a dor de um pai ou de uma mãe que sentem ao perder um filho. Infelizmente, nem a nossa vida a nós pertence, que fará de outros como a de um filho. Eu queria encontrar neste momento as palavras certas para confortar o coração de vocês, mas não é fácil saber o que dizer para quem teve uma perda tão dolorosa. É injusto, é contra as regras da natureza, os filhos partirem primeiro que os pais. E eu tenho certeza que vocês fariam tudo para poder trazer de volta o príncipe ou a princesa que agora tanto faz falta. Não há dor no mundo que supere a dor da perda. Um filho, a dor de arrumar um quarto de um filho que já não está aqui e saber que o futuro dele já não existirá. Nada podemos contra a vontade de Deus, a não ser tentar entender. É preciso buscar conforto, é preciso buscar apoio no nosso Deus para encontrar forças e consolo. Se Deus, em toda a sua sabedoria, deu para depois tirar, ele terá as razões que nos são ocultas e incompreensíveis. Mas devemos confiar e tentar aceitar seus desígnios. Deus, apesar da dor, pois é através dela que temos a esperança e a certeza de um dia receber o Senhor, o seu filho de volta, como fez com os filhos de Jó. Deus, melhor que todos nós, sabe o que faz, e nele vocês devem confiar. A sua vontade devem aceitar. Não existe quaisquer palavra ou gesto ou algo que possam contra o sofrimento dos que os seus filhos são obrigados a despedir-se. Nossos filhos serão eternamente recordados pelos que ficaram, e principalmente por nós, que tanto amor lhe dedicamos e que agora manterá presentes através da saudade e do amor. Mas a verdade é que um filho nunca se perde. O corpo vai embora, a voz e o toque desaparecem, mas as lembranças e os sentimentos verdadeiros permanecerão para toda a eternidade juntos a Deus. E oro para que nossas famílias, reencontre também a paz e o consolo, nos tempos felizes que vivemos ao lado dos nossos filhos amorosos. Amigos, tomem posse do que Deus nos oferece. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 25, 26. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se fossem assim, eu não teria dito. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e venham a minha glória, a glória que me destes, porque amaste antes da criação do mundo. Creia, amigos, na palavra de Deus. Por fim, a passagem dos nossos filhos por este mundo foi curta, mas o amor que gerou foi tanto que ficará para sempre em nossos corações. O Maurício, eu admiro muito ele, muito mesmo. Por ser homem, por ser pai, ele põe para fora todo o seu sentimento e ainda fala do amor de Deus para que as pessoas não tentem buscar ajuda em Deus, para que consigam sair dessa. Quer falar alguma coisinha, Flávia? Gente, acho que me ficou assim para mim muito forte é que cada filho ocupa o seu lugar especial. Às vezes as pessoas também dizem: "Ah, vocês vão ter outros filhos", ou "vocês têm outros filhos". E acho que é isso que a gente precisa também acolher no nosso coração, né? Que cada filho tem uma história especial de amor, tem uma história de vínculo e tem uma história insubstituível. Que a gente tenha isso presente em nós, né?
do quanto que isso é especial pra gente. Isso. Bom, foi ótimo. Vamos ter que marcar outra, né, para falar de paz, porque rendeu. Entendeu? Muito obrigada, Flávia. Eu agradeço principalmente pela sua ajuda com a associação. Você me ajuda muito. Às vezes eu falo, socorro, eu não entendo falar psicólogo. Ah, e você me ajuda muito. E para mim é gratificante também, né? Ver um trabalho andando, né? E inclusive poder me ver nele também, né? Então, sempre conte comigo. Obrigada a todos que participaram, né? Acho que a gente agradece quem também vai ver a live depois e a gente possa sempre estar aprendendo sobre isso. E eu nunca venho só ensinar, né? Sempre saio com a minha malinha cheia também de aprendizados, né? Dos comentários, das perguntas, das falas, né? Desse presente aí que esse pai nos deu. Então, só temos a agradecer, né? E uma boa noite. Uma boa noite para todos. Obrigada a todos que assistiram. E até a próxima. Tá bom, pessoal? Até mais, Flávia. Até. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.